E hoje nós fechamos o quarto e último vídeo na nossa série em que a gente está analisando todas as regras do leilão extrajudicial. Falando rapidamente, as regras estão definidas na Lei 9.514. Nós viemos ao longo dos últimos 3 vídeos detalhando alguns dos artigos dessa lei e hoje nós vamos falar sobre o pós-leilão. E para isso a gente começa no artigo 30. Eu acredito que essa aula vai ficar bem curtinha, então a gente vai conseguir aqui abrir alguns editais e alguns matrículas para a gente ver tudo que a gente aprendeu dessas últimas 3 aulas. Aqui então vocês veem a Lei 9.514, o artigo 30. É assegurado ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força de leilão público, nesse caso aqui é você que está querendo arrematar, que trata o artigo 26A, 27 e 27A. Nós já lemos isso aqui nos vídeos anteriores. A reintegração da posse do imóvel que será concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista do artigo 26. Lá no artigo 26, nós vimos o que é a consolidação da propriedade. Inclusive, tem uma dica importante lá, que é uma das formas de anular o leilão. Se você não assistiu, depois você corre lá e confere. Consolidada a propriedade, aconteceu o leilão, aqui está dizendo que a gente consegue entrar com a liminar para desocupação no prazo de 60 dias. Então, para você que está arrematando o leilão, você tem uma segurança aqui jurídica garantida por lei de desocupação do imóvel. Inclusive, essa era uma das minhas maiores preocupações ao começar nesse mundo do leilão. Como fazer para desocupar o imóvel? Então já começa por aí já a primeira seleção. A maior parte das pessoas que não têm conhecimento vão aos imóveis que estão desocupados. Enquanto que os imóveis ocupados, eles têm um maior desconto. Esses, geralmente, quem não tem conhecimento acaba fugindo desses leilões. Mas não é seu caso, porque agora você está já com conhecimento e entendendo mais sobre leilões extrajudicial. E aqui, para quando você arremata o imóvel, você consegue entrar com um processo jurídico que chama emissão de posse. E sim, nesse caso, você vai precisar de um advogado para que ele entre com esse processo que chama emissão de posse. O segredo de um pós-leilão, inclusive, está em você conseguir fazer essa desocupação no menor espaço de tempo. Você pode fazer ela de uma forma amigável, conversando com a pessoa que está ocupando e fazer uma pequena negociação para ele sair o mais breve possível. Mas caso você entenda que esse ocupante não quer negociar ou vai te dar dor de cabeça, desde o momento que você tiver a ata do leilão, que é o documento que comprova que você que foi o arrematante, você consegue entrar com o processo. Aí você vai precisar de um advogado, de preferência um advogado especialista, e aí ele vai entrar com esse procedimento da emissão de posse, e em 60 dias o juiz vai determinar a desocupação. Como que é essa desocupação? Depois de 60 dias vai aparecer um oficial de justiça ali naquele condomínio, vai convidar a pessoa a se retirar do imóvel. Caso ele não se retire, ele pode utilizar inclusive a força policial e aí vai colocar os bens dele no caminhãozinho e o imóvel vai ficar desocupado. A única pessoa que vai saber dessa data da desocupação é a pessoa que está entrando com a emissão de posse. O oficial antes, um dia antes ou 2 dias antes, ele vai ali, vai te ligar e vai assim, olha, tal dia vai ser a desocupação, eu me encontro lá na porta do estabelecimento e a gente vai fazer a desocupação. Então é assim que funciona a desocupação e aqui está garantido no artigo 30 por lei. O parágrafo único do artigo 30 ainda, arrematado o imóvel consolidado definitivamente a propriedade, no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias ou estipulações contratuais, requisitos procedimentais de cobrança de leilão, executada a exigência de notificação do devedor, se for o caso do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração da posse de que se trata esse artigo serão resolvidos por perdas e danos. Então, o que ele está falando aqui que é bem importante? Basicamente, ele está garantindo que depois de arrematado, caso tenha alguma ação judicial ainda não julgada sobre aquele imóvel, isso não vai anular o leilão. Qualquer ação após isso, ela deve ser tratada como perdas e danos. E isso aqui dá uma segurança jurídica muito interessante para quem está arrematando. Então vejam como que aqui você está bem cercado, bem acolhido pela lei. Se você arrematar um imóvel, você tem um artifício para poder fazer a desocupação e caso venha ter alguma ação judicial posterior a esse leilão, essa ação judicial vai ter que correr como se fosse perdas e danos, não? Então aqui está assegurando que não vai ter a anulação desse leilão após a arrematação e tudo mais. Então é algo bem interessante de se conhecer. E o último artigo que eu queria ler com vocês é o 37A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor,
Então aqui está falando o seguinte, ó, o devedor ele vai pagar ao credor fiduciário ou banco, ou ao seu sucessor, nesse caso você que arrematou o imóvel, a título de taxa de ocupação do imóvel por mês ou fração, o valor correspondente a 1% do valor tratado no inciso 4º do caput do parágrafo 1 do artigo 24. Lembrando que o artigo 24 ele fala sobre o contrato, esse inciso 4º ele fala do valor de avaliação do imóvel, nesse caso atualizado. Computado e exigido desde a data da consolidação da propriedade fiduciária do patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser emitido da posse do imóvel. Então a gente já falou que para você fazer a desocupação você vai entrar com o documento de emissão de posse. Aqui está até o termo do emitido da posse. Desde o momento que foi consolidada a propriedade, então a propriedade ela passa a ser exclusivamente do banco e aí segue o rito do leilão. Desde essa data até quando o imóvel ele for desocupado, essa pessoa que está ocupando o imóvel, ele tem que pagar o valor de 1% ao mês. Geralmente no mercado imobiliário, o aluguel ele gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. Então aqui você pode ver que é o dobro. E você pode, inclusive, utilizar esse argumento para tentar fazer uma desocupação amigável. Chegar na pessoa e dizer assim, olha, eu arrematei o imóvel, preciso fazer uma desocupação em 30 dias, dou 30 dias aqui para você sair, e eu tenho o direito de te cobrar 1% do valor de aluguel se você ficar um tempo maior aqui nesse imóvel. Eu não tenho interesse de cobrar isso de você, então vamos tentar fazer algo amigável, você sair aqui em 30 dias e tudo mais. Assim, é uma das formas, é uma estratégia de você conseguir, às vezes, fazer uma desocupação amigável e mais rápida, sem precisar fazer a emissão de posse que a gente viu no artigo 30. Então, pessoal, já que a gente terminou essa primeira parte, eu queria mostrar algumas particularidades de leilões aqui com vocês. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, uma alienação fiduciária do Banco do Brasil. A primeira praça vai ser dia 6 de novembro e a segunda praça vai ser dia 13 de novembro. Aqui ele fala que esse imóvel está em Goiânia, ele coloca a matrícula aqui, o box de garagem. E olha só que interessante, o primeiro leilão ele custa R$201 mil, enquanto o segundo leilão é 359. Você fala assim, poxa, por que eu vou arrematar um imóvel desse em que o segundo leilão ele é mais caro que o primeiro? Vamos lembrar aqui que a gente viu na lei ali que o primeiro leilão geralmente é o valor de avaliação do imóvel atualizado pelo índice lá do contrato e o segundo leilão ele representa o saldo devedor mais todas as despesas envolvidas. O que aconteceu aqui então é que as despesas elas ultrapassaram o valor de avaliação desse imóvel. Então já é algo que já não compensaria entrar nesse leilão por causa dessas despesas. Então simplesmente esquece esse leilão, parte por próximo. Vou aproveitar aqui para a gente recapitular aquela questão também sobre as dívidas de IPTU e condomínio. Então, basicamente, a gente abre o edital, dá uma procurada na palavra IPTU, mas nesse caso aqui, esse leiloeiro até facilitou nossa vida. Ó. Dos débitos de IPTU, condomínio, incidentes sobre imóveis. Existindo valores não quitados de IPTU, ITR e condomínio, o Banco do Brasil ficará responsável pela quitação dos valores a vencer até a data de realização do segundo leilão. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo claramente de que o condomínio IPTU é a cargo do vendedor, no caso do Banco do Brasil. E geralmente a gente consegue acessar aqui, tanto nas regras do condomínio ou no anexo, a matrícula do edital. Clicando ali nos anexos, a gente viu são as informações do edital. Depois a gente sempre tem que dar uma lida antes de fazer qualquer arrematação, ler o edital completo para você saber todas as regras daquele leilão. E aqui no anexo do lote, a gente vê a matrícula, a gente consegue consultar aqui maiores informações sobre o imóvel. Então, ó, condomínio, edifício Borges Landeiros, Tropical. Então, o condomínio, Borges Landeiros, Tropical, vamos rodar aqui para baixo, para a gente ver se a gente tem a consolidação da propriedade. Ó, aqui no registro 9, está falando que o proprietário do registro 3, ele vendeu para o senhor Marcelo, e aqui tem todas as informações dele, mais da esposa, não vou entrar muito nesse detalhe, mas aqui você consegue, inclusive, com esses nomes e CPFs, consultar para ver se tem algum processo envolvido aqui sobre esse imóvel. E aqui também fala, pelo preço de R$212 mil, pagos da seguinte forma, 68 mil com recursos próximos, 144 com recurso de financiamento. Aqui no registro 10 está falando sobre a alienação, que foi feita para o Banco do Brasil, e o valor, a importância aqui do bem, inclusive, ó, falando até a taxa nominal e efetiva do financiamento. A verbação 11 fazendo a verbação do condomínio, e aqui a verbação 12 fica consolidada a propriedade. Ó, esse texto aqui ele não é muito favorável, porque ele fala que fica consolidada a propriedade do credor do Banco do Brasil, constante codificado R10, a razão no inadimplemento dos devedores fiduciários constantes no R9. Aqui só está falando que fica consolidado porque não foi pago, mas se ele foi notificado, aqui fica meio vazio. A verbação 13 só está
reforçando aqui a consolidação da propriedade, que ele vai seguir o leilão. Então aqui, por exemplo, é uma descrição na matrícula que a consolidação não é tão favorável. É interessante consultar aqui tanto o CPF e os nomes dos proprietários para verificar se tem algum processo, porque a gente tem pouca garantia de que esse devedor aqui ele foi realmente notificado dessa inadimplência, só fala da consolidação. Vou pegar esse segundo imóvel aqui, que também é em Goiânia, o leilão é dia 5/11, 19/11, é um apartamento de 39 metros quadrados, valor de avaliação de 175. Então aqui ele fala sobre as informações do leilão, as datas, e aqui já tem um pequeno problema, a gente vê que essas datas aqui estão diferentes do site. Aqui inclusive é interessante entrar em contato com o leiloeiro e comentar essa diferença aqui de editais, mas se a gente consulta aqui a questão do IPTU, com a rápida pesquisa a gente viu já esse aqui, eventuais débitos que recaiam sobre imóveis, especialmente dívidas de condomínios e tributos IPTU, devem ser levantados e quitados exclusivamente pelo adquirente. Então aqui está claro para vocês que no leilão da Caixa, nesse tipo de modalidade aqui, que ele chama de leilão público, ou também mais conhecido como SFI, nessa modalidade do leilão público da Caixa, as dívidas de IPTU e condomínio são de responsabilidade de quem está arrematando. E aí você vai ter que entrar no site da prefeitura desse imóvel aqui para verificar se tem alguma dívida de IPTU, e o condomínio você também só consegue consultar, primeiro consultando o CPF e o nome do proprietário para ver se tem algum processo civil. Geralmente o condomínio entra com processo para cobrar essa dívida de condomínio, ou uma segunda tentativa seria buscar o contato do síndico. E aí é algo mais delicado, porque tem síndicos que são muito solícitos, vão lá e transferem informação, e outros que já são bastante ríspidos e é difícil às vezes você conseguir essa informação. E essa era a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje, como que a gente finaliza o pós-arrematação e a desocupação do imóvel. A gente viu aqui também alguns casos na prática sobre quem que fica com a responsabilidade de pagar o condomínio e o IPTU. E vocês viram também que tem alguns casos em que a segunda praça ou o segundo leilão ele pode ter um valor maior do que o primeiro. A gente viu lá que pela lei isso pode acontecer. A segunda praça ela vai com o valor da dívida mais as despesas, isso pode superar o valor do imóvel. O que você faz nesse caso? Não faz nada, só passa para o próximo leilão. Aqui você já tem todas as regras do leilão extrajudicial. Eu espero que isso tenha ajudado você a conhecer um pouco mais esse mundo de leilão. Eu compartilho com vocês aqui um pouco da minha experiência. É um mercado que é interessante e tem se tornado cada vez mais concorrido. Eu, particularmente, já participei de mais de 30 leilões. Acho que uns 5 deles foram suspensos e boa parte deles, o valor que eu estipulei que é o valor máximo, ele foi ultrapassado, então eu acabei não conseguindo fazer as arrematações desses 30 leilões que eu participei. Então é algo que está bem concorrido, mas pode ser uma opção para vocês. Esse é um dos objetivos do canal, fazer você investir e trazer conhecimento gratuito para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e nos vemos numa próxima.